Olá, estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio improvisado, na nossa sala de imprensa do 19º Conafisco, a nossa amiga Thalita Alves de Messias, mestre em História, doutora em História, mestre em Economia. Thalita faz parte do grupo que, junto com o Dr. Juliano Goulart, que nós também já entrevistamos aqui, elaborou o estudo do Atlas da Dívida Ativa, documento que foi divulgado nesta manhã aqui no 19º Conafisco e que compõe aí um grupo de informações constantes no site Barões da Dívida, que está aí disponível na internet para todo mundo acessar. A gente vai conversar sobre esse assunto. Thalita, doutora Thalita, o que é o Atlas da Dívida Ativa, para a gente poder explicar um pouco para quem está nos assistindo? Certo. Boa tarde. O Atlas da Dívida Ativa, ele é um trabalho realizado a partir dos dados de 20 estados brasileiros que apresentaram a lista dos maiores devedores de cada um desses estados. Então, nós temos 18 estados que apresentam a lista dos mil maiores devedores, e temos também a lista mais de um estado, São Paulo, que apresenta a lista dos 500 maiores devedores, e Tocantins com a lista dos 100 maiores. Então, a partir do levantamento desses dados e do cruzamento dos dados que aparecem em cada uma dessas listas, nós fizemos alguns levantamentos, alguns estudos, elaboramos mapas, gráficos, tabelas, para discutir, né, a problematização, na verdade, dessas dívidas para os estados, o quanto impacta isso nos cofres públicos também. Vocês elaboraram a lista identificando claramente quem são os devedores. Foi complicado conseguir esses dados, porque normalmente as secretarias de Fazenda não disponibilizam claramente isso. Não foi fácil. Desses 20 estados, 7 deles disponibilizam online esses dados. Os demais estados nós tivemos que fazer uma solicitação através da FENAFISCO, e esses estados responderam e enviaram os dados. Mas nós ainda temos 7 unidades federativas que não enviaram os dados para elaborar essa análise. Então não é muito fácil não conseguir os dados. E se não é fácil conseguir esses dados, e agora eles estão disponíveis nesse estudo, talvez seja o caso da gente aproveitar um pouco mais. E eu vou aproveitar um pouquinho aqui agora. Fala pra gente aqui o que é que vocês descobriram com esses cruzamentos que vocês fizeram dessas informações. Então, a partir desses dados, nós descobrimos que várias dessas empresas, elas possuem, primeiro, mais de uma dívida no mesmo estado, mais de um registro, e depois elas possuem também dívidas em vários estados. Então nós temos empresas que são as maiores, que estão no ranking, por exemplo, dos 3 maiores devedores em cada estado. Tem mais de uma empresa que aparece em mais de um estado nesse ranking dos 3 maiores. Depois nós fomos analisando mais, né, nos debruçando mais sobre essas listas, e olhando que uma empresa que talvez deve em primeiro lugar em algum estado, ela tem outros registros ainda em outros estados, às vezes na 100ª colocação que seja, mas quando a gente soma tudo isso, a gente vê que a empresa deve bilhões, né, para os cofres públicos distribuídos em vários estados brasileiros. Parece então que há uma política empresarial elaborada para deixar essas dívidas acumularem, né? Pode ser. Na verdade, a gente pode levantar diversas hipóteses sobre isso. Uma delas é essa, de que pode ser uma estratégia deliberada das empresas de acumular capital, né, ao invés de estar repassando para os estados como seria sua obrigação, né? Outros casos podem ser de contestações judiciais com relação a esses débitos, a esses impostos que deveriam ser pagos. Mas o que a gente pode perceber nessa discussão é que grandes empresas, elas têm mais capital, mais poder político, mais poder econômico para fazer essas contestações judiciais, para driblar o fisco, para encontrar formas de não pagar esses impostos. E o impacto dessas ações é muito maior quando se trata de uma grande empresa do que de uma pequena, que inclusive não teria nem capital, muitas vezes não tem recurso para fazer esse tipo de contestação, esse tipo de driblagem mesmo, né, do pagamento dos impostos. Então essas grandes empresas, elas entram em foco porque o impacto nos cofres públicos é muito grande. Vocês fizeram o levantamento assim, estratificando, né, as 10 maiores, as 100 maiores, as 1000 maiores. Qual é a participação
das grandes empresas, as chamadas grandes empresas, aquelas que estão ali à frente, existem grandes conglomerados, empresas telefônicas, construtoras, empresas de petróleo, empresas de bebidas. Qual é o impacto, a participação dessas empresas no volume dessa dívida, que o levantamento que vocês trouxeram é de quase R$1 trilhão? Aí nós fizemos várias análises, então, para comparar, né, essa participação. Nós vimos que se nós pegarmos essas listas todas, e aí como nós temos estados que têm a lista dos 1.000 maiores, outro que tem 500, nós fizemos um recorte, colocamos as 100 maiores empresas de cada um desses estados, e aí a gente consegue abarcar os 20. E aí selecionamos, então, somamos pela concentração de todos esses estados e chegamos à conclusão de que 10 empresas dentre essas listas dos 100 maiores, elas acumulam mais de 20% do estoque de dívida ativa. Então, assim, são 10 empresas que acumulam realmente bilhões de reais, né, em dívida, e que esses recursos deveriam estar sendo destinados às políticas públicas dos estados, né? Então, o que a gente discute com o Atlas é a necessidade de os estados focarem nessas empresas, na cobrança dessas empresas, na cobrança e na busca pela recuperação, né, dessas dívidas, porque são esses débitos que causam maiores impactos. Doutora Thalita, quando esse débito chega a uma condição de ser incluído na dívida ativa, muito tempo já se passou. Na opinião da senhora, por que isso acontece, já que os estados vivem aí com o pires na mão, pedindo dinheiro? Agora mesmo com essa mudança do ICMS, os estados alegam uma perda de mais de 100 bilhões de reais. Por que não se cobra? Por que se deixa chegar na situação de ser incluído na dívida ativa? Então, aí, analisando por cada estado, a gente vê diversas experiências diferentes. Tem estados que já estão buscando fazer cobranças antes de entrar na dívida ativa. Tem estados que não estão realizando isso e realmente deixa o débito entrar em dívida ativa e leva muito tempo para que consiga se recuperar, né? E muitas vezes nem se consegue, né? São créditos perdidos. Então, o que a gente pode ir percebendo é que, para além de uma questão técnica, existe uma questão política também, existe uma questão estratégica. Os estados precisam criar estratégias de recuperar e de impedir, né, que esses débitos aconteçam, que esses impostos não sejam pagos e que sejam prorrogados por tanto tempo, né? Então a gente pôde perceber, considerando todas as distinções, né, de cada estado, as especificidades, que existe uma necessidade de criar estratégias mesmo, para evitar que esse tipo de acúmulo aconteça. E a sociedade, o que é que ela pode fazer para ajudar, uma vez que também os fiscais eles têm certos limites, né? Quando a dívida passa a ser cobrada judicialmente, acabou ali o papel do fiscal, que é a nossa base, com quem a gente trabalha. O que é que a sociedade pode fazer para ajudar? Primeiro, denunciar. Isso a gente está fazendo aqui, né, através desse estudo e da divulgação dele, mas a gente precisa que isso se amplie como cidadão comum, aquele que paga o imposto, inclusive porque a maior parte dele é cobrado sobre o salário e no consumo dos produtos. O que ele pode fazer para ajudar os estados a recuperarem esse volume de recursos tão grande? A primeira questão nisso tudo é o conhecimento, né? O que é muito importante, a gente vê que existem o caso das escolas, né? Por exemplo, as escolas fiscais, que ensinam então para a população, que leva conhecimento para a população, mostrando do porquê que se deve pagar os impostos, né? Da importância deles. Outra questão é a população entender algumas questões sobre a injustiça fiscal também no Brasil, né? Já que a população mais pobre paga muito mais imposto do que quem tem muito mais recurso. Então esse é outro ponto importante. Conforme as pessoas forem se conscientizando, conhecendo, né, esse assunto, esse tema, aí sim, aí se pode cobrar mais do poder público, né, para que se faça a cobrança dessas empresas, para a questão da discussão de uma reforma fiscal, por exemplo, que seja justa e solidária, como outros trabalhos da FENAFISCO também já demonstraram, né, já levantaram. Então, o primeiro passo realmente é o conhecimento. As pessoas precisam começar a entender como é que funciona a questão fiscal brasileira, as injustiças desse processo, para então poder cobrar do poder público, né, que ocorram alterações nesse sentido.
Vocês já tinham apresentado uma versão inicial do projeto, o ano passado, inclusive, num evento em São Paulo. O doutor Juliano, que trabalhou nesse projeto junto com vocês, você apresentou uma versão inicial e agora tem uma nova versão. Vocês pretendem fazer atualizações desse Atlas ou dá muito mais trabalho fazer isso? Não, aí nós estamos em discussão com a FENAFISCO, né? O trabalho é coordenado pela FENAFISCO, é uma decisão da federação. Mas a ideia é publicar o trabalho, né? Então provavelmente faremos mais atualizações, revisões. Nós iniciamos o trabalho em 2020, de lá para cá nós começamos com poucos estados e foi aumentando a quantidade de dados que nós fomos recebendo. Passamos de 17 do primeiro boletim, do primeiro relatório que nós apresentamos em 2021, passamos hoje para 20 estados. Então a ideia é que a gente possa continuar recebendo dados, né, continuar com esse trabalho para melhorar, para aumentar o Atlas e trazer uma análise cada vez mais completa desse tema. Muito bem. Nós conversamos aqui com a doutora Thalita Alves. Ela é uma das coordenadoras do estudo Atlas da Dívida Ativa, lançou o site Barões da Dívida Ativa, que está disponível com vários gráficos, números, dados, levantamento de quais as empresas que devem nesses estados que ela citou, que disponibilizaram os dados. Nós temos uma luta maior, né, agora, que é tornar esses dados mais públicos possíveis para que a sociedade possa ajudar a cobrar, além de cobrar dos estados que não entregaram os números para poder completar o Atlas. Os fiscais dos estados têm aí uma ferramenta importante para trabalhar, as entidades do fisco também, e contamos aí com o apoio da imprensa e da sociedade para divulgar esses números. Doutora Thalita, muito obrigado por sua presença. Obrigada. O Conafisco continua até hoje à noite, aqui em Costa do Sauípe, discutindo a questão da tributação, sonegação de impostos e inovação. Obrigado.